E meu bisavô, ele ficava vendo sair a primeira estrela no céu. Essas coisas, tudo que a senhora fala, que não pode, que faz mal, e a gente não sabe por quê. De onde vem isso? Pelava o pescoço da galinha e cortava e botava para pingar dentro daquele buraco ali na areia. Eu nasci de família católica, minha mãe é católica, meu pai é católico. E tive também uma educação católica. Então fui batizado, meus padrinhos foram meus primos, e também fiz a primeira comunhão. Como eu não conheci muito meus avós paternos, aliás, não conheci nada, eles morreram antes que eu tinha nascido, eu sempre tive muita curiosidade para saber como eles eram, a vida deles, os costumes, religião, enfim. E aí eu perguntei a essa minha tia, né? Eu disse, tia, como era meu avô, como era a vida deles lá no sítio, lá em Salgadinho, em Seridó, como era isso? Então ela contou a história que me arrepiou todo. E a história foi o seguinte, ela disse que alguns dias da semana, a mãe dela penteava ela, arrumava, botava laço, melhor vestido, todo mundo se punha ao redor da mesa, e meu bisavô, ele ficava vendo sair a primeira estrela no céu. Então quando saía a primeira estrela no céu, eles se trancavam em casa, a minha bisavó colocava todo mundo à mesa para jantar, e acendiam-se as velas, e o meu avô, o Manuel Canuto de Oliveira, ele já bem idoso, ele já devia ter pelo menos 80 anos nessa época, porque ele casou tarde, então ele rezava e cantava numa língua que a minha tia, ela disse que não era português, e que ela era muito criança, ela tinha uns 5 anos, e ela se divertia muito, porque ela ficava somente balbuciando aquelas canções, aquelas orações que ele fazia. E quando ela me contou essa história, né, isso despertou uma curiosidade grande. Eu disse, pô, que costume é esse que se faz lá no interior, lá no sítio, há mais de 100 anos atrás, né? Que língua era essa que ele rezava? Que dia era esse que ele sentava com a família? Por que eles se trancavam? Né? Então veio muitos questionamentos. Oi, tudo bem? Como vão? Vamos entrar. Seu João tá aí? Tá, sim, ele está aqui. Pode entrar. Nós aqui fomos a primeira família marrana aqui. E acredito que no Brasil todo, porque ninguém falava nem marrano. Que ano foi isso? Ninguém sabia o que era nem marrano. Isso foi em 1972, mais ou menos. Imaginávamos que aqueles que tinham sido, mesmo aqueles que tinham sido colocados na Câmara de Gás, fossem protestantes, fossem luteranos. O que nós sabíamos de judaísmo era descendência. Gente que era descendente, mas não que houvesse um povo judeu organizado atual. Isso nós não sabíamos. Apenas me restaram lembranças, recordações a que me avizinham, tesouros que são minha herança, guardados com muito carinho. Pungente lavagem dos mortos, mortalhas de linho branco, pedras deixadas nos túmulos, à beira de meu caminho. Os salmos de proteção à vida e a reza da primeira lua nova para sarar minhas feridas. E ao entardecer da sexta-feira, as luminosas velas de sábado me trazem a alegria primeira. Eles viviam aqui no Brasil, no sertão, aqui em São Paulo, em Minas Gerais, em Rio de Janeiro, nos engenhos, nas cidades, nas vilas do ouro.
eles criaram sociedades secretas, onde eles circulavam entre si, casamentos endogâmicos, e os negócios também eram feitos em grande parte na confiança. Isso trouxe traumas terríveis na personalidade do brasileiro e do português. Porque ele, na realidade, ele não sabia o que ele era. E o que ele era? Ele não era nada. Ele não era nem judeu, ele não era nem cristão. Ele era judeu e ele era cristão. Então, esse conflito é um dos aspectos mais interessantes dos estudos sobre a história desse capítulo da história do Brasil. Agora, depois, durante os 300 anos que a Inquisição funcionou, essas sociedades subterrâneas existiram. No momento que a Inquisição foi abolida, nós não sabemos mais o que aconteceu. Almendra que yo plantí, por los tus ojos pedrolí, sinceros mis hombros y mis brazos, de los tuyos decretados, que yo por ti, que yo por ti, que yo por ti me muero yo. Mesmo assim, a Josinete também tirou muita coisa. Tá bom, desce. Essa aqui é a casa da minha bisavó. Onde ela viveu os últimos anos da vida dela. Ela nasceu num sítio, na cidade de Pedra Lavrada, que faz divisa com outros municípios aqui próximos. E viveu muito tempo no sítio, né? Teve os filhos lá e acho que ela, mais ou menos uns 50, 60 anos, ela veio morar atrás, ela veio morar aqui. Essa aqui é Minervina, a avó da minha mãe. E aqui, se aproximar mais, dá pra ver direitinho. A gente foi criado em Campina Grande, um pouco distante daqui, da convivência desse grupo familiar aqui nosso. E sempre tivemos muita curiosidade de vir pra cá, de conhecer a bisavó, os primos. Porque aqui nessa cidade que é pequenininha, tem 3.000 habitantes só, praticamente 80% da família é primo. Se não é primo por parte da avó, é primo por parte do avô. Mas todo mundo tem um grau de primo. E não interessa se é primo de segundo, terceiro, quarto, quinto ou sexto grau. Todo mundo é primo, é uma grande família. E todo mundo é responsável por todo mundo. O Everton Cordeiro Rodrigues. Joel Cordeiro Rodrigues Santos. Nelda Cordeiro Costa. Maria da Luz Cordeiro de Brito. Selma Cordeiro Gonçalves. Da minha família matrilinear veio toda daqui, né? Então eu vim para cá pesquisar na igreja os documentos que eram da minha avó, da minha bisavó, e porque todo mundo dizia que nós éramos a família era de Pedra Lavrada. E uma coisa curiosa que eu descobri é que no documento dela estava lá, Minervina, filha de fulano Cordeiro, natural dos Porcos do Seridó. Então, o que é esse Porcos do Seridó? Né? Aí eu vim descobrir que Porcos é um sítio, porque os primeiros cordeiros daqui há 150, 200 anos atrás, eles não nasciam na cidade, eles nasciam no sítio. Metade da população é cordeiro. Essa foto aí dos cordeiros? Tem meus bisavós. Será que a gente podia gravar essa foto? Dos primeiros cordeiros. Esses aqui eles são primos da minha bisavó. Dona Mocinha, como é que a senhora tá? Tudo bom? Tudo bem. Essa aqui é Dona Mocinha, é cordeiro. Prima da minha bisavó. Qual a idade dela?
Sua idade? 94. 94. A senhora lembra da foto? Lembra em que ano foi tirada essa foto? Em 50. Em 50. Mulher de um lado e homem do outro, era, né? E a senhora tá onde, dona Mocinha? Aqui. É a senhora aqui. Na sua família, Cordeiro, tem muito primo que casa com primo? Tem um primo casado com prima. Até hoje? É assim? Eu pelo menos, ele é primo. São primos de primeiro grau? É, né? Primo legítimo. Tem tio que casa com sobrinha também, esses Cordeiros? Tem, porque tia Rita era sua irmã, né? E o marido de tia Rita era filho dela. Era filho dela. Eu sabia que tinha um sobrinho com era a mãe da Santa Lélia. Já tem meu irmão que é casado com a prima. Também. Meu avô foi casado com a sobrinha legítima. Legítima nem. E a senhora? Ele só teve um filho. E a senhora? Primo segundo. Casou com o primo segundo? Foi. Filho de Antônio Cordeiro Filho, filho de Antônio Cordeiro de Souza. Uma das características que eu encontrei entre os descendentes de cristãos novos no Brasil é a endogamia. A endogamia é o casamento entre parentes próximos, notadamente entre primos e primas, entre sobrinhos e tios. Essa prática é quase peculiar entre os cristãos novos, porque a Igreja Católica, ela se não proíbe de todo, ela restringe. Tanto que uma pessoa que tiver esses graus de parentesco e queira casar, ela tem que pedir uma dispensa de consanguinidade à Igreja para poder fazer a cerimônia de casamento. A consanguinidade, ela permitiu a essas pessoas descendentes de cristão novo manter, de certa forma, a herança cultural ou herança genética cristã nova em maior grau. Porque a não presença de elementos estranhos a essa cultura fortaleceu a cultura interior dessas famílias. Esse aqui são livros de genealogia, certo? O mais que eu tenho de genealogia é Xerox, tem muita Xerox, mas aqui são livros sobre essas famílias aqui do Nordeste, né? Tanto tem no Ceará como na Paraíba, etc. Rio Grande do Norte também. Eu diria que, como ocorreram muitos cruzamentos com cristãos novos desde o início da colonização, em 1500, a partir de 1500, eu acredito que todos os nordestinos, pela minha experiência que eu tenho com genealogia, todos os nordestinos que têm raízes antigas de Recife, Salvador, esse pessoal, todos eles, sem exceção, têm uma raiz judaica. Não tenho dúvida com relação a isso. Agora, a lembrança disso já se perdeu há muito tempo, né? Mostrar minha camisa? Para virar as costas. Venha ver, fica na tromba do elefante. É divisa com Paraíba e Ceará. Lá fica Paraíba e para trás fica o Ceará. Todos nasceram aqui em Viver? Todos. Você também nasceu? Eu nasci aqui, só que eu me criei em São Miguel. Aí eu vim morar aqui de volta, já tinha 12 anos. Vem aqui, ué, Emerson. Quem que mora aqui, dona Tiquinha? Quem mora aqui, além da senhora, né? Além de mim? Meu marido, meus filhos, meus netos também. Meus filhos moram tudo aqui ao redor. Ao redor? Aquela casa lá, a última de lá é de Miguelina. Aqui é de uma filha. Aqui por trás é do filho. E aqui no meio fica a minha. É o centro, é a trempe.
Minha família é família Bernardo, aqui no Venha Ver. Todas são 4 famílias, né? Tudo é primo, é sobrinho, é cunhado, Quais são as famílias? é tio, é Bernardo, Tomás, Roseno e Roberto. Roberto, são 4 famílias. Há muito tempo que é assim? Essa família já é muito conhecida aqui dentro. É muito velha essa família. Já dos velhos, dos troncos velhos, dos bisavôs, dos tataravôs. É muito velha essa família aqui. Dos Tomás, Bernardo, Rosene e Roberto. Tudo são uma família só. Os pais são irmãos, sabe como é? Antônio Tomás, irmã de João Tomás. Chico Roberto, a irmã de João Tomás. Zé Rosena, a irmã de Antônio Tomás. Não. Rodrigo não. Rodrigo é lá da Paraíba. Não tem família com o Rodrigo, não. Que conversa, menina? É ela que é família do Rodrigo. Nós não. Nossas famílias são essas. Mostra a sua casa um pouco pra gente. Minha casa, minha mãe, olha o que é uma cumbuca velha dessa. Só é nova, né? Vamos. Eu vou na frente. Vamos embora. Que eu sou uma porrocada. Vamos lá. Mais. Aqui é panela de comer, né? Arroz, feijão. Bota mais arroz, mais óleo que só não dá não. Mexa não, minha filha, mexa não. Quantos filhos a senhora fez? Eu, 14. Criei 8. 8 mulheres. E quantos netos a senhora tem? 102. E 40, quanto é, Miguelina? 42 bisnetos. 42 bisnetos. E 102 bisnetos. Neto. Opa. Tá bom. Pode olhar. E aqui o que é? Aí é um quarto de dormida. Aí o quarto aí. A cama da velha, como é que tá aí? Pode filmar. Aí tudo é caixa, negócio guardado, roupa, essas coisas. É o guarda-roupa. Cruzinha, tem uma cruzinha, tá aqui. Sou religiosa. Pai, mãe, avô, tudo. Tinha padre na minha família que já morreu um bocado. Santa de Virgem, Aparecida do Norte, Padre Cício Romão, Nossa Senhora das Dores, Padre Cício, Nossa Senhora da Conceição, Santo Expedito, Santo Inópolis, Nossa Senhora do Desterro, Frei Damião, São Jerônimo, São José, Coração de Jesus, Santo Cosme Damião, Nossa Senhora da Pé Socorro, São Sebastião, Nossa Senhora do Desterro, Senhor São Lázaro, Santa Rita dos Impossíveis, Nossa Senhora da Cabeça. Não sei se é não, comadre. Olha, é santo por riba de santo. E desde quando tem? Ah, bom, comadre, desde eu menina que eu uso o santo. Todo dia eu rezo, todo dia. Não me esqueço, não. Não tem doença pra não rezar, não. Tanto existem famílias que têm consciência, e muitos até retornaram ao judaísmo, depois que souberam, ou os pais e os avós lhes contaram que eles tinham origens judaicas, e tem outras que não sabem absolutamente nada, mas seguem certos costumes religiosamente. Eu conheço casos incríveis de famílias aqui que seguem costumes tipicamente judaicos e que elas não sabem por quê. Ô anjo, por que tá te esperando por uma diferença que está te rezando? Da clara aberto, se você sai fora, acompanhe este anjo que vai para a glória. Os mais idosos preferem se enterrar na terra limpa. O que é enterrar na terra limpa? Eu acho que até é uma coisa deles não se enterrar em caixão, se enterra lá na terra limpa. Ah, é direto na terra? Direto na terra, tira do caixão, põe na terra. E primeiro não tinha caixão, no tempo deu nascida pra cá, não tinha caixão, dentro do meu pai, dos meus avós, não tinha caixão. Mas agora tem caixão. Agora tem caixão. Tem, mas eu não quero me enterrar em caixão, eu quero me enterrar no chão. Por quê? Porque eu não quero, mulher. A terra é quem come nós. Terra limpa, tem aqui, ali, essas duas cruzes aqui que são meu avô e meu tio.
Naquela dali também é meu tio. Aqui está minha avó, minha tia, que foi a que criou minha mãe. Ela é tia e avó de criação, que nós chamamos. E aqui está enterrado o meu primo, que eu falei que no dia que ele faleceu, que eu fui beber água do pote, disseram que não era para eu beber porque a alma ia tomar banho. Como uma pessoa, tem muita gente que tira água dos potes, joga no mato e enche os potes de novo. Porque é discursivo da morte daquela criatura, daquele defunto, fica no pote. Quando o meu marido morreu, eu fiz. Aí esse ainda está vivo. E eu morro primeiro daquele que eu achei é eu mesmo. E o que a senhora fez então? Joguei no mato a água, pronto. Aí enchi o pote de novo. O povo encheu, eu não. E quando a senhora volta do cemitério, depois que como teve o... Quer voltar ao cemitério? Chega, toma, lava os pés, lava as mãos se pegar em terra por lá, lava o rosto, querendo trocar a roupa, troca, e não querendo, ninguém pega no defunto. Pronto. Todos que morrem aqui se enterram com mortalha. Aqui é mortalha mesmo, né? E todo mundo é de mortalha? É. Todo mundo, todo mundo. Todo mundo é de mortalha aqui. E é homem, é mulher, tudo. A não ser que vem algumas já preparadas dos hospitais, né? Aí já enterra aquela roupa que vem lá. Então fala mais um pouco pra gente como é que é o que é a mortalha, como é que se faz uma mortalha? É a senhora que corta a mortalha? Não, eu não corto. Eu nunca cortei uma mortalha, nunca cortei. O povo corta e eu costuro. Já costurei umas 3 mortalhas. Costuro na minha máquina mesmo. Como é que é? Aqueles pontão grandes. A máquina tem os pontos miúdos e o ponto graúdo, né? Aí a última, eu baixo aquele negocinho que tem de puxar a linha. A última é bem graudão. Aí fica o ponto bem graúdo. Aí eu já passo bem graudão, sabe? É quase mesmo que nem está costurando na mão. Só que é um ponto mais graúdo. Porque o povo fala que faz mal costurar. É da antiguidade mesmo de se faz mal costurar dando nó. Voltando o ponto, sabe? Amarrando. Tem que ser direto. Cortava as unhas à noite do defunto e dava o banho. Aí para poder vestir a mortalha e botar ajeitar no caixão. Do meu filhinho que morreu, eu dei banho e amortalhei. A gente botava até fazia de papelão, uma coroazinha na cabeça também, com a cruzinha. Ele era pequeno quando 7 meses quando ele morreu. A mortalha tem que ter 7 braços. Fica muito folgada. Banha o corpo do morto, veste a mortalha, põe no caixão para enterrar. Entende? E o luto demora muito, né? Você presenciou bem isso? Né? Presenciei e fiz, e pratiquei, porque quem preparou tudo na morte do meu pai fui eu. Eu tive que banhar o corpo do meu pai, preparei sua mortalha, vesti, fiz tudo. Era quantos anos você tinha? Meu pai morreu, eu era muito jovem, tinha antes de, mas fechando 20 anos. Estamos dentro do cemitério aqui, o cemitério. De que cidade? É, São Paulo do Potengi. Que fica perto de Natal. É, fica perto de Natal. O senhor vai levar a gente aonde agora? Aqui na capelinha, onde estão os caixões dos defuntos. Que caixões são esses? São uns 6 caixões mais. Diz que é o caixão da Alzheimer, diz, né? Que é o caixão da Alzheimer. Aí a pessoa vai, vem uma pessoa buscar, a pessoa vai e entrega. Mas sempre nunca procura não. Se acaba aqui, vai pro lixo, se acaba aqui mesmo. Nunca procura não. Quando uma pessoa quer ser enterrada em terra limpa, então pede um caixão das almas. Pede, o caixão das almas. Pede. O caixão Pois é. das almas leva o corpo até onde a terra. É, até a cova, aí de lá nós tira e traz pra cá de novo. O caixão abre E volta pra trás de novo, pra capela de novo. e o corpo fica na terra? Fica na terra. Caixão das almas.
nessa região do Potengi, e em algumas outras regiões aqui do Rio Grande do Norte, como no Seridó também, é comum se colocar pedras nessas cruzes em beira de estrada, como forma de lembrar da pessoa. No judaísmo também há uma tradição de se colocar pedra sobre o túmulo para lembrar da pessoa que se foi. Com certeza, alguns colocam essas pedras, talvez com consciência, e outros até de forma inconsciente, mas o que importa é que está sendo preservado, na verdade, uma tradição dos nossos ancestrais e que não é um costume católico. Esses costumes que existem no Brasil ainda, no interior, e de ponta a ponta, desde o sul até o norte existem esses costumes. Eles são costumes tipicamente originários judaicos. Resquícios dos costumes que eram seguidos por essas sociedades secretas durante o período colonial. Ou a mortalha, que eles, quando alguém morria, eles enterravam em terra virgem, e em covas profundas, envolvidos numa mortalha, quer dizer, numa roupa que não tinha sido usada, nova, cortavam as unhas dos cadáveres, lavavam, tudo à moda judaica. E eles abatiam as aves também à moda judaica. Isso nós encontramos ainda no Nordeste. Pessoas que abatem as aves somente cortando o cutelo para a ave não sofrer, que é um costume judaico. Minha mãe me ensinava quando eu era pequena, que ela ia matar a galinha, que elas criavam galinha no quintal, e matava, e antes de matar, elas faziam um buraquinho no chão, na areia, e ali pelava o pescoço da galinha e cortava e botava para pingar dentro daquele buraco ali na areia. E eu muito inocentemente, não sabia por quê, mas perguntei para ela por que ela fazia aquilo. Ela disse o seguinte: porque ali, aquele sangue, era a vida do animal. E a vida do animal não se podia comer. Alguém quer checar se o outro é marrano, se tem os mesmos costumes que ele. Isso não procede. Veja que estivemos séculos debaixo de uma perseguição metódica, sistemática, intensiva e constante. Então não foi possível guardar tudo. Não foi possível dissimular para transmitir tudo. Alguma coisa foi conservada, outras coisas se perderam para outras famílias, mas foi conservado por outras famílias. Por exemplo, na minha família e na família da Marlene, minha esposa, há costumes que uma família conservou e a outra não, e vice-versa. Por exemplo, em nossa família, em minha família, nossa família praticava a circuncisão, a Brit Milá dos meninos. Lá no interior da Paraíba do Rio Grande do Norte, nós tomávamos banho nus, porque esse era o costume até pouco tempo. Os homens tinham seu horário e as mulheres não olhavam, e as mulheres tinham seu horário, os homens não olhavam. Então, como nós tomávamos banhos, pai, filho, tios, primos, sobrinhos, todo mundo junto, nós podíamos constatar que nós éramos todos, de nossa família, todos nós éramos circuncisados. Pronto? Aí a porta da frente? Na cozinha. Ai, na porta da frente não pode fazer isso. Pode, mais pra cá. Tem que bater pra aí, né? É. Não pode passar aquilo lá. Não. Por quê? Porque ele disse que faz mal, bota a fortuna pra fora. Faz mal, por desde a antiguidade, a gente tá com isso.
na cabeça. Nunca barro para varrer, para passar na porta da frente, não. Eu barro os quartos, barro a sala, volto, barro outro quarto, aí varro a cozinha e levo o lixo pela porta da cozinha. Por que não leva para da frente? É porque o povo tem uma cisma, né? É já na antiguidade, não barrer o cisma para a porta da frente, porque diz que carrega fortuna. Os comerciantes mesmo fazem isso. Não barra o comércio para jogar lixo fora. Tem que juntar no cantinho, apanhar com a pá, que diz que carrega fortuna. Isso acho que seja mais ilusão do povo antigo, né? Há uma hipótese de explicação para a varreção da casa no Nordeste que tem uma maneira peculiar entre algumas famílias. Alguns explicadores, alguns etnologistas, eles acreditam que essa explicação esteja numa reminiscência antiga de judaísmo dessas pessoas. Como se na porta da casa do judeu sempre tem uma mezuzá, e você tem que ter um certo respeito com essa peça, então você não pode atravessar com lixo ali, então essas pessoas ela varrem no sentido contrário. Isso seria o respeito à peça. Como já não há mezuzá, isso é apenas um resquício, um survival, se diria em antropologia, desse antigo costume. Porque aqui eu já preparo com mel, eu boto a vela e boto o mel. Aí eu levo lá pro quarto, sempre lá. Minha mãe, ela não fazia, nem tinha o menor conhecimento, ela nunca nem viu um judeu na vida dela. Né? Nem eu também tinha visto até então, não conhecia pessoalmente. Então, todos os costumes a gente vai associando a cabala, a atrações místicas mesmo, a coisas quase sincréticas, ocultas, sabe? Que é muito escondido. Ela tanto nem passa. Quando eu pergunto, minha mãe, por que a senhora bota mel? Ah, porque minha avó fazia, sabe? Ela sempre explica, tem uma explicação convincente e confortável, mas você sempre percebe um mistério, sabe? Uma coisa que... sabe, quase uma coisa familiar. E também é passada aquela coisa, é o costume nosso. Não é do vizinho, né, para que o vizinho conheça. É o costume que é feito dentro de casa, né, para os seus. Então aqui é o Centro São Joaquim, é a inteligência da paróquia de Santana. A paróquia de Santana é a primeira de todo o Seridó, mais antiga e a mãe de todas. O oratório, então, o oratório dessas peças antigas, históricas, me fala mais alto, porque em todas as casas havia um oratório, que não é judeu, mas aquelas horas de oração, então lembra, né? Aquelas horas de oração. Queria que você explicasse um pouco mais isso. Sim. Como as horas de oração? Por exemplo, no clarear do dia, sempre a família estava rezando, pelo menos o chefe de família rezava meio-dia, rezava de noite, sabe? Aquelas horas de oração. Bom, então havia muito a prática do cristianismo católico, mas muito ligada àquelas bases. Tá onde, oratório? Não foi que eu fui, professor. Não foi que eu fui. Quer que eu mostre aqui? Então, esse aqui é o oratório que é da minha bisavó e está com a gente já há muitos anos, acho que há mais de 150 anos. E todos os oratórios das avós, das tias e primas, eles eram feitos pelo mesmo artesão, que era chamado Mestre Salomão. O Mestre Salomão ele fazia os santos, as imagens. Ninguém podia ter um oratório que não fosse produzido por ele, feito por ele. E o que é curioso, que é um oratório comum, não é feito outro qualquer, que tem a cruz, que tem um lugarzinho para botar os santos. Mas é uma coisa que um tio meu, o tio Isaías, quando eu perguntei sobre esse símbolo aqui,
Eu perguntei, Isaías, o que é isso? O que é isso? Aí ele falou, isso aqui é uma letra dos antigos. Mas que letra é essa? Não sei, uma letra que os antigos sabiam, que eu não sei. Isaías tem 86 anos hoje, né? Então, que letra é essa? O que é que isso se assemelha? Né? O que é semelhante isso aqui? Que letra? Isso é a letra do alfabeto que nós conhecemos? O alfabeto grego? O alfabeto romano? Não é. Né? É uma letra. E que letra é essa? É semelhante a uma letra em hebraico, o Shin. Né? O S, a letra S, o Shin de Shaddai, de Shem. Né? O Shaddai que tem na Mezuzá, né? O nome de Shem, de Hashem, de Shema Israel, enfim. Não sei o que é, mas que é um Shin, é. Né? E isso é interessante. Né? Está abaixo da cruz. Essas famílias, que são famílias do interior, han vivido e os membros dessas famílias foram educados até os anos 80, ainda aislados do mundo exterior, e o itinerário pessoal de algumas dessas pessoas, alguns casos, quando chegam na cidade, em Recife, Natal ou até São Paulo, que passa? Descobrem que esses costumes familiares que essas pessoas consideravam como cristãos, descobrem que não comer porco, acender uma vela na sexta-feira para os anjos, não se fala do Shabat, mas esses costumes não são recomendadas por a igreja e não podem explicar-se de outra maneira que por uma origem judaica. E a reação dessas pessoas, muitas vezes, uma reação muito forte de procura das suas raízes, da sua origem. Muitas famílias do Nordeste, como de todo o Brasil, são descendentes desses cristãos novos e, como no tempo da colônia, nas mesmas famílias encontramos cristãos sinceros e com uma fé cristã muito forte, e na mesma família, judaizantes na época, e hoje, pessoas que retornam ao judaísmo nas mesmas famílias. E a situação hoje é tão complicada, tão complexa, como antigamente no tempo da colônia. Nunca ouvi da parte do senhor cardeal, filho do Seridó, Dom Eugênio de Araújo Salles, que é cardeal do Rio de Janeiro até ontem, da parte dos senhores bispos, os bispos que já passaram por mim, e o povo cristão e religioso e autoridades religiosas, nunca houve a menor crítica a esse meu acreditar e esse meu desejo de que a cultura judaica seja expandida e que nós tenhamos a prova por A e B que descendemos de Abraão. Nunca. Ou esse título que dão por aí, o padre judeu, nunca. Inclusive, está aqui no cabeçalho do meu bloco. Está lá em casa. Judeu da... Olha, Monsenhor Atenor Salvino de Araújo, judeu da diáspora, aí depois cura da Sé, pároco de Santana de Caicó, eremita de São Sabas, capelão do Papa. Mas primeiro está judeu da diáspora. Bate o mundo inteiro minhas cartas. E Monsenhor Atenor Salvino de Araújo, em seguida, judeu da diáspora. Ser judeu pela visão ortodoxa é aquele que nasce de uma judia ou de uma mãe que se converteu ao judaísmo. Né? Então, se minha mãe é de origem marrana, se a avó dela é marrana, se a bisavó é marrana e assim por diante, eu também sou marrano. Eu sou cristão novo. Eu sou anuncio. Né? Eu sou filho de um forçado. Né? Então, eu não preciso mais da conversão. A conversão não cabe mais a mim.
Porque eu não sou um gentil, eu não sou um não-judeu, eu sou um judeu. Um judeu que se assimilou, que perdeu os costumes, que se afastou da tradição, que deixou de guardar tal costume ou outro, mas que guarda alguns costumes, que tem uma porção de Torá, né? Isso me faz ser judeu. A comunidade judaica oficial, ela está isenta, poderíamos assim dizer, de culpa do desconhecimento. Ou seja, desconhecer não há culpabilidade em desconhecer. Em virtude de não ter conhecimento daquilo que não é parte de sua própria história, porque essa é parte da nossa história e não dessa comunidade. A Divina do Leste, a Europa, que tem 70 anos em Recife. Nós estamos aqui há 500, eles têm apenas 70, então não fazem parte dessa construção dos últimos 500 anos. Então nós sabemos que por desconhecimento eles não poderiam ter uma outra atitude a não ser o choque. Realmente é um pouco traumático, repentinamente, encontrar um nordestino, não é? Que come tapioca, cuscuz, carne de sol com macaxeira, faz um quiduchezinho com cachaça, né? Afirmar-se, né? Cristão novo, um judeu de origem cristã nova, e um conjunto de famílias que hoje mostram, põem à tona, fazem emergir a própria comunidade judaica, essa identidade, que é uma identidade que se preserva e se manteve oculta durante séculos. Baruch Adonai Eloheinu melech haolam, asher kiddushanu b'mitzvotav v'tzivanu l'hadliknel shel Shabbat. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom também para ela. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Boa tarde. Shabbat Shalom. Lava suas mãos. Já. Pega sua kippah. Hillel Shalom, Malachei HaShalom, Malachei Elyon, Milel Elohim HaMelachim, HaKadosh Baruch. Aqui estamos celebrando o Erev Shabbat, costumeiro, mas o que não é de esperar é que se trata de uma família marrana retornada. Uma família marrana retornada que tem em torno desta mesa 3 gerações representadas. Os pais, uma filha e os 2 netos. Somos nós aqui os Bnei Anusim, os filhos dos descendentes retornando. Uma família de 3 gerações retornada, celebrando o seu Shabat. Então, hoje, em torno desta mesa, nosso testemunho e o nosso Baruch Hashem, que nós retornamos. Baruch Hashem, que aqui estamos, 3 gerações de uma família retornada. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Beni uben bnei Israel, ot hile olam, ki sheshet yamim, asa Adonai, et hashamayim, ve'et haaretz, ubayom hashiri, Shabbat, vayitnafas. Saviri Maranan, Behai. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, borei peri hagafen. Amém. Behai.
São Paulo justamente para isso, para falar com os rabinos ortodoxos, que são sérios e bem vistos aqui fora, como você fazer a coisa, como retornar para o judaísmo pela lei judaica do modo mais correto possível, para que não haja dúvida de que nós somos judeus efetivamente, e para que no futuro a nossa comunidade de judeus de origem de Anusim não tenha problema no futuro, para que nossos filhos não tenham problema, na verdade, a buscar orientação de como efetivar a situação diante do Rabinato de Israel, do Estado de Israel, da religiosidade judaica, da comunidade judaica do Brasil. A gente está falando sobre ortodoxia, porque pelo que outras linhas judaicas, conservadora, liberal, reformista, se realiza esse retorno. Exatamente. Esse retorno e as conversões, elas são feitas no Brasil na linha conservadora liberal, mas ela não é reconhecida pela ortodoxia nem pelo Estado de Israel, efetivamente. E conversões e retorno, até então, até hoje, ortodoxos, eles não são feitos no Brasil. Até hoje. Sou rabino com muito orgulho da sinagoga do Bnei Akiva daqui de São Paulo, que é uma comunidade jovem. Eu sou rabino ortodoxo, mas eu não gosto dessa palavra. Pode ser. Uma coisa típica da imigração é que imigram primeiro homens e depois as mulheres. Então, migrando os homens procurando mulheres, pegaram mulheres locais. Isso deu muito problema. Nos anos 20 chegou para cá, não para cá, para a Argentina, um rabino chamado David Sutton, Raham David Sutton. E ele viu que a situação era muito, a matrimônio misto, etc, etc. Então ele achou por bem de fechar essa porta, porque ele conta lá. Ele diz essa história, ele diz, eu vi, o que é que vocês fizeram? Não, eu peguei ela, coloquei ela num banho, sei lá, eu dei pra ela um banho, ela é judia agora, acabou. Olha que isso não se faz dessa forma, isso é uma coisa muito ingênua fazer uma coisa dessa, isso destrói o judaísmo. Então ele achou por bem fechar essa porta, e ele decretou que na Argentina, ou na cidade de Buenos Aires, não se fariam mais conversões da comunidade dele. Como ele, antes de imigrar ele passou uns anos em Israel, ele tinha um contato com os grandes rabinos de Israel. E eles apoiaram a decisão dele. Como aqui em São Paulo tem uma grande comunidade Halabi, Síria, eles adotaram essa decisão dos irmãos deles lá da Argentina, e depois também foi para o México. E já deu um tipo de moda assim, que não se converte. Dizer que é proibido, não sei se é para dizer. Não é óbvio que seja proibido, mas que ninguém faz, ninguém faz. Eu não vou fazer também. Nem se nem colocar minha cabeça embaixo da guilhotina, eu não faço. De jeito nenhum. A conversão é um processo que ele é aberto para qualquer pessoa que não nasceu judia, ou ao menos que não tenha uma mãe judia, que quer se juntar ao povo judeu. Principalmente, essa pessoa ela tem que demonstrar uma vontade bem clara que ela vai viver uma vida judaica. Isso é conversão. O que quer dizer retorno? Retorno quer dizer que essa pessoa ela é potencialmente um judeu. Só que perdeu o judeu, assim, perdeu o contato direto com o povo judeu por causa de perseguição, por causa de etc. Mas guarda uma certa identidade judaica. E ele consegue provar que ele é de ascendência judaica, que os avós, etc. Seja pelo nome, pelo lugar de nascimento, pelas tradições de casa, pela cidade, etc. E nesse caso o processo é muito simples, porque esta pessoa ela é um judeu, só que tem que comparecer ante um tribunal dizer esse fato que ela é judia. E nesse caso é só uma coisa formal. Ou seja, quando essas dúvidas surgem, para rabino, você recebe as questões de pessoas que têm dúvida e vontade de retornar. Enfim, ninguém sabe o que o outro faz, ninguém sabe se vai fazer certo, se vai fazer errado. Cada um faz o que... Cada um. Nenhum. Se eu me namorar com uma moça ortodoxa. Vai ser uma catástrofe. Você está numa situação dessa muito complicada, entendeu? Se você tem um filho e você quer um mulher para fazer Brit Milá, nenhum mulher vai querer fazer Brit Milá. Dizer, procura um médico para fazer. Não vão querer fazer. Isso é uma realidade. Isso é de fato assim. Porque você é considerado não judeu.
Porque você casa de fazer entre judeu e judia. Sei lá, entendeu? Esse é o problema da identidade, eu acho muito chato isso. Por isso que é muito importante esse reconhecimento oficial de um tribunal, que você de fato é judeu com todos os direitos e os deveres. Será que os marranos conseguem voltar realmente como um grupo? Não tenho certeza. Hoje em dia, eu acho que não consegue congregar. Eu acho que não consegue congregar. Pelo menos vão congregar entre si. Mesmo entre si, digo. Mesmo entre si eu acho que é difícil. Porque a tela social, a base social de uma convivência comunitária, ela não existe. Também isso tem bases históricas também, porque o judeu marrano ele está acostumado a ver uma vida judaica secreta, uma vida judaica que ela se faz em família, os líderes são as mulheres, assim era no Portugal, mas não sei como é no Brasil, acho que é parecido. Isso não se presta a essas mudanças, a essa modernização. Então não sei se esse sonho de comunidade marrana moderna, assim, ortodoxa, cumpridora, etc., no lugar de nascimento, se isso vai se realizar. Mas que tem que tentar, tem que tentar. Esse é o caminho mais fácil de conseguir alguma coisa. Senão, cada um por si só. Ótimo. A lei judaica diz que judeu é aquele que nasceu de uma ventre de uma mãe judia. A única prova que a gente tem que a herança é matrilinear é porque todos os costumes que a gente tem, que é a parte cultural, é transferida de mãe para filho, de mãe para avó, e tem sido assim, pelo menos na minha família, há 300 anos, em outras famílias, que a minha família aceita casamento, porque a família é muito endogâmica. Uma pergunta, só aceita. uma pergunta. Se uma dessas famílias, nesses 300 anos, adotou uma criança, como que é feito aqui, na minha comunidade aqui, tem várias famílias que, por N razões, adotaram crianças. Foram criados como judeus. O halakha não considera eles judeus ou judias se eles não vão fazer um processo de conversão. A gente quer um retorno, a gente não quer conversão. Eu falo por mim e falo pelas pessoas que eu conheço. E retorno como era feito. Nós somos descendentes, oralmente e pelos documentos, nossos sobrenomes são portugueses. É uma prova histórica que nós somos de Portugal. Então, os judeus portugueses, a gente quer essa herança, a gente quer voltar para esse judaísmo. Ok. Né? Ou seja, o contato primário e o mais importante é com um órgão de Israel ou dos Estados Unidos. Eu acho que Israel seria melhor, que eles vão formalizar esse processo. E é muito importante, Luciano, você dos dois lados, não deixar que o nome desse processo complica isso. E no final do dia você não precisa de uma aprovação de quem você é. Você sabe quem você é. Mas a questão é não se você é judeu ou não é judeu. Você não me perguntou isso. Você me perguntou como ser aceito na comunidade mundial ortodoxa. Eu entendo alguém que vai usar uma outra linguagem porque não está usando o coração, está simplesmente pegando a lente da halakha. A tua mãe é judia, sim ou não? Você não tem certeza? Então, conversão de dúvida. Que seja assim. Eu acho que isso não pode. Eu acho que parte do objetivo teu é para tentar passar por cima desta palavra, importantíssimo para vocês, não minimizando isso, e para vocês não se ofenderem de uma palavra que talvez vai ser insensível emocionalmente, mas vai ser uma maneira, não tem na lei. Infelizmente, os Anosim é uma história triste. Então, quando Deus deu a Torá, Ele não escreveu uma lei especial para os Anosim. Então, a gente aplica retorno ou conversão. Chama de retorno, deixa que um outro chama de uma conversão de dúvida. No final do dia, é o mesmo processo. O retorno, no final do dia, é alguém que quer praticar o judaísmo. Então, no final do dia, é a mesma coisa. Você entendeu? Uhum.
sou religioso do meu jeito. Não... Você entende? Entendo, você tem a sua religiosidade. Eu sigo o que o Maimônides fez, o que ele está lá, o que ele marcou lá. Todos aqueles princípios que ele marcou lá, eu acredito naquilo. Porque para mim não é uma religião externa. O judaísmo eu não precisei. Quando você converte, é que você tinha uma crença anterior e você substitui por outra. Eu não tive crença anterior. Eu toda a vida cria naquilo. Eu acreditava que tinha um Deus único, que esse Deus era imaterial, que vinha uma Machia. Eu acreditava tudo isso. Agora só faltava dar o nome dessa crença judaísmo. Você pode chamar de hugenótico, pô, eu acreditava naquilo. Por coincidência, é exatamente o que o Maimônides acreditava. Isso me basta. Para mim é ótimo. Fato religioso, você vive bem, independente de reconhecimento ortodoxo ou não. É porque a coisa começa do judaísmo não é catolicismo, não tem uma autoridade central. O judaísmo, aliás, é coisa errada a gente falar o judaísmo. É plural. É o seguinte, você tem uma situação idealizada e você acredita que o mundo gira em torno dessa situação idealizada. E não é assim. O judeu é igualzinho a todos os povos da terra. É uma religião. Se você levar a sério, ótimo. Se não, aí você vê como vê placa aqui aqui na hebraica, estava dizendo assim, tome conta das suas coisas, das suas pertences. Quer dizer que tem gente que furta. É um povo igualzinho aos outros, não tem nenhum problema. Agora, o que diferencia é essa ligação com a religião, essa ligação com Deus. Tá ficando mais confuso, Luciano? É, um outro ponto de vista, né? Um outro ponto de vista, mais um. Mais um. É porque, olha, essa semana tem entrevistados rabinos, um sempre diz uma coisa, outro diz outra. São todos rabinos ortodoxos. O Daniel Tuito, que é do Bnei Akiva, o Abraham Sajak, que é filho do... Tá, esse tem formação, acho que de Beit Rabat. Isso. E vou encontrar o outro que é Sami Pinto. Tá, esse é mais agora um vendo educador. a sua opinião, e a minha opinião está se formando a partir disso também. Então, eu acho que você vai formar convicção através da conversa com as pessoas. Isso. Você começar a conversar, não só com rabinos, mas conversando com gente comum mesmo. Aí que você vai formar a sua convicção, como é que essas pessoas têm o dia a dia, o que é que elas fazem. Aí que você tem a sua convicção, e aí você vai pegar o seu caminho. Bom, então, agora a gente vai se encontrar com a professora Anita Novinsky, que é a maior autoridade em Inquisição aqui no Brasil e uma grande incentivadora desse retorno também, e a primeira pessoa no Brasil que começou a estudar a história dos cristãos novos. É uma pessoa importante e a gente vai conhecê-la agora, pela primeira vez. Professora, olá. Você vai bem? Então, muito Como prazer, vai? viu? Tudo bom? Muito prazer. Olha, Luciano, esse aqui é um grupo que faz estudos sobre o marranismo. Ah, é? É. O Luciano é Pois médico. eu sou o objeto de estudo de você. Ele é médico e ele é marrano. É marrano. Ex-marrano. O que você diz? Ex-marrano? Ex-marrano. Mas você, agora conta pra nós um pouco da sua... Ah, não vai filmar eu desse jeito assim. Que é isso? Deixa eu me arrumar um pouco. Então, o Luciano vai contar pra gente um pouco... Nós estudamos o marranismo, né? E você vai... Agora temos um exemplo na praxis. Vivo. Uma coisa legal que acho que os estudiosos têm que pegar é o vocabulário. Se você for estudar, você tem que estudar o vocabulário das famílias marranas. Por exemplo, eles dizem assim, que eu acho que o vocabulário você descobre muita coisa. Por exemplo, ele diz assim, existe uma diferença entre religião e a prática religiosa que ele tem em casa. Então, a prática religiosa ele chama a lei, a minha lei. E quando ele fala de religião, ele não, religião é coisa para padre, é coisa para igreja. Então, ele diferencia. Lei é a sua lei, é a lei da família, é a lei do costume familiar. Olha. Vão muito pouco à igreja, muito pouco, vai uma vez por ano. Mas sua mãe é batizada? Minha mãe é batizada, eu fui batizado. Você também foi batizado? Fui batizado, quem não foi?
Qual é o marrano que não foi? É, né? É. Que Então, interessante. mas, porque o que é ser marrano? Ser marrano é justamente ser isso, é ser Batizado. judeu por dentro Eu por dentro. e católico por fora. Né? Né? É uma proforma. Você vai na igreja para mostrar àquela sociedade onde você vive que você é católico. Para cumprimento do mundo. Somente. É o que conversa. Mas em casa é diferente. Né? Para se inserir socialmente, né, Luciano? Então, a gente, assim, existe, se você ver, a gente tem 500 anos de conversão forçada, mais de 500, né? Pouco mais de 500. Então, o judaísmo, ele consciente, ele passou até o século XVIII. Até o século XVIII era bem consciente. Só na última visitação da Inquisição lá na Paraíba, os grandes centros eram quem? Minas, Bahia, Rio de Janeiro, né? Pernambuco. A Paraíba era ninguém lá na história. Mas na segunda visitação, o maior número de pessoas denunciadas foi na Paraíba. Então como é que num estadozinho desse tamanho, que tem uma população pequena, tem mais gente denunciada do que em Minas, que era onde todo mundo estava indo, atrás do ouro, atrás do ouro. Então por que a Paraíba tem essa característica? Porque ela tem muito cristão novo, muito marrano. O que a gente vai ver agora? Vocês vão ver o arquivo, uma parte do arquivo da Inquisição, que está no Brasil, né? Aqui, que vai pertencer futuramente ao Laboratório de Estudos sobre Intolerância, e que foi em parte catalogado, mas ainda tem muita coisa para catalogar, tem mais de 200 temas diferentes sobre intolerância e sobre a Inquisição no Brasil. É da sua coleção pessoal? É, minha coleção pessoal, que pertencerá futuramente à Universidade de São Paulo. Luciano, essa você não esperava encontrar aqui, né? Isso aí não. Ele poder ter acesso Os documentos da Inquisição. Você vai ver os documentos em primeira mão aí, né? Mas os microfilmes estão aqui, lá embaixo tem só xerox. Eu acendei. Eles vão pintando aqui agora. Isso. Olha. Aqui. Olha aqui. Cópias de autos de fé. Depois aqui também, documentos sobre Paraíba, São Paulo, Bahia, Pernambuco, Minas Gerais, Alagoas. O Brasil inteiro está aqui. Aqui tem 500 anos de memória de documentos. Cada caixa dessa tem documentos originais que eu vou mostrar para vocês. Por exemplo, vamos pegar uma caixa qualquer, né? Que é processo... vamos pegar o processo da Paraíba, que ele é da Paraíba, né? Isso são processos. De onde vieram esses processos? Eu microfilmei eles todos na Torre do Tombo. Todos, então, das suas Todos pesquisas? esses são da Torre do Tombo. Tá vendo? Essa aqui, ó, tá vendo? Olha aqui. Aqui, não sei quantos microfilmes tem, se tem 1000 imagens, não sei quantas. É a vida da Branca de Figueiredo, que com 72 anos foi presa na Paraíba. Foi levada para Portugal e foi condenada, né? Porque a Inquisição não absolvia jamais. Esses aqui, por exemplo, caixa 29. Aqui, por exemplo, tem Felipa da Fonseca, Mariana Pacheca Bezerra, importante família Bezerra da Paraíba do Nordeste, Guiomar Nunes Bezerra, Diogo Nunes Tomás, com 82 anos ele foi preso na Paraíba e levado para Portugal. Então aqui você tem vários. Aqui você tem uma vida só, porque esse processo era muito grande. Aqueles são menores. A maior parte das prisões da Paraíba foram no século XVIII. Mas a Inquisição atuou em determinados momentos mais num lugar do que no outro, dependendo do desenvolvimento econômico da região. Se dava mais dinheiro... A Paraíba nem economicamente não era. Era importante por causa do açúcar, era o melhor açúcar do Brasil. Era o melhor açúcar, mas tinha um menor número de pessoas. E é porque lá teve muita denúncia também, né? Não, teve denúncias já no século XVI, porque você sabe que os cristãos novos da Paraíba são muito antigos. Eles são desde o século XVI, das primeiras colonizações.
Lagoas, ali, Aracaju, tudo, e depois foram para Paraíba. Mas a maior parte foram fugitivos na época da expulsão dos judeus junto com os holandeses. E muitos que não queriam sair foram ingressando mais, penetrando pelo sertão. Esses documentos todos, eles são provas históricas de que os cristãos novos existiam lá no Nordeste e no Brasil. Depois do século XVIII, não há mais Inquisição, não há mais documentos. Criou não existe documentos que comprovam esse Não, existem documentos até o fim do século XVIII. No século XIX, a Inquisição acabou. E ninguém sabe o que aconteceu com aquela gente. Ficou quietas, porque não teve mais prisões. Exato, então não tem mais prova histórica do século XVIII. Não, o que tem sobre o século XIX, quem está desenterrando é agora. Certo. O que aconteceu no século XIX, quem está desenterrando é você. Você é um produto desse século que ninguém sabe o que aconteceu, mas aí agora, de repente, no século XXI, emerge. Você é uma realidade. Você não é uma fantasia. E você é uma consequência deste século XVIII, que depois ficou mais ou menos calado lá no Nordeste, ninguém sabia o que aconteceu com eles, mas eles ficaram continuando a viver. Eles continuaram a viver, continuaram a praticar, e como você tem o Odimar, tem outros, né, que também vivem lá, que são os remanescentes daqueles que durante 400 anos foram perseguidos, 500 anos foram perseguidos, 400 anos, 300 anos foram perseguidos. Na realidade, eles foram perseguidos durante 300 anos. Né? Depois, no século XIX, que é o 400 anos, eles já não tem mais notícias sobre ele. E depois, no século XX, aparece outra vez em Belmonte, na Chuetas, em Majorca. Aqui, nesse arquivo, tem a memória histórica. Mas você representa a religião vivida. Não é a memória, é a vida. É diferente. Por isso a preciosidade da colaboração dele. Não é? É verdade. É preciso trabalhar com objetividade. Eu não gosto do pensamento dos abstratos. O negócio é concreto. Tá mais um assunto rabínico. O assunto é esse. Tem que ser trabalhado, tem que ser tratado, tem que ser pelo Rabinato de Israel. E ele designa quem ele quiser. Mas ele precisa assumir isso que é histórico do povo. E a gente tem um compromisso com o povo. A gente tem um compromisso com vocês. Isso pertence a qualquer judeu, a qualquer liderança em Israel. Hoje, graças a Deus, existem lideranças rabínicas com a visão comprometida com o povo e com a história. O rabino do bairro ali da direita está preocupado com 50% dessa comunidade que está casando com um não-judeu. Ele agora não está com a visão histórica. E você pode estar, ou os seus colegas, os seus familiares, podem estar tendo uma imagem de, puxa, ele não está querendo me ouvir, ele não está sensível à minha causa. Entenda, ele está com um paciente lá na frente dele que está precisando, digamos, de tratamento de UTI. E essa questão aqui precisa de um outro tipo de especialidade. Só que eu lhe digo uma coisa, o Mahan, o Anusim, ele está 300, 400 anos em coma. E está acordando agora. Ele não está chegando na UTI, não. Ele está em coma. Ele está gravíssimo. Acordou e quer voltar para uma vida judaica. Es cierto de que en el pasado existió una resistencia de parte de Israel, no por mala voluntad, sino, como expliqué al principio, por falta de conocimiento. El tema de los Anusim no era un tema conocido en Israel. Y es sorprendente, es un milagro que hoy en día, 500 años después, el tema comienza nuevamente a tener más y más interés. Sobre todo cuando los rabinos en Israel ven que hay personas serias, con buena voluntad, que vienen a Israel y se presentan como Anusim,
esa es la mejor presentación y eso inmediatamente permite una relación personal. Hasta hoy en día no había relación personal entre rabinos en Israel y descendientes de Anusim en Brasil. Entonces espero que ahora se pueda fortificar el vínculo. La institución a la cual pertenezco, a Mishab, con mucho gusto está dispuesta a hacer el vínculo, el puente entre los Anusim y el Estado y el Rabinato de Israel. Y es muy difícil asumir compromiso en este primer momento, pero la voluntad de ayudar y de acompañar sin duda existe en Amishab y en el Estado de Israel. Para mim, judaísmo e ser judeu não é apenas a religião. A religião é uma das partes do judaísmo, mas não é todo o judaísmo. O judaísmo é um fenômeno muito mais complexo. E eu acho que esse sentir é um estado de alma, é sentir-se. E se existem raízes, se existem reminiscências, se existe sentimento que liga e que vincula esses brasileiros hoje com o seu passado, eles têm todo o direito de serem considerados por nós judeus como judeus, se eles optarem por isso. Se eles optarem por isso. Tem um ditado judaico que diz assim, eu não sei exatamente como é, mas é uma corda que é partida e você dá um nó, ela é duplamente forte onde foi partida. Então, se você é um Anusim, teve uma ruptura do judaísmo, não total, e hoje dá um nó, hoje você retorna para o judaísmo, é duplamente. Então, uma fé que você tinha pequena, hoje é uma fé 1000 vezes maior. Então, o Anusim que volta, ele volta mesmo. A questão religiosa não é o problema mesmo é a tolerância. Agora, hoje em dia, veja bem, a minha casa, desde as minhas crianças bem pequenininhas, eu eduquei dentro do judaísmo oficial, ou seja, se faz Kabbalat Shabbat, comida de Shabbat é preparada na sexta-feira, eu faço Havdalah em casa, guardo os Minhagim, ou seja, todas as festas, eu faço tudo em casa, jejum de Yom Kippur, os outros jejuns, eu mantenho a minha tradição dentro da minha casa, leitura de Torá, a Parashá Hashavua. Agora, é uma história distinta. Meus filhos já têm uma consciência judaica um pouco distinta da minha. Eu acho que isso é o que faz uma pequena diferença. Contudo, eu não deixo que eles esqueçam, não permito jamais que eles esqueçam, enquanto eu tiver vida, da tradição dos seus antepassados. Olha, vocês são de origem cristã nova, vocês são marranos. Embora vivam o judaísmo oficial, vocês são marranos. E nós temos essa bênção, essa reza, esse costume. E assim vai levando, sem esquecer, com um olho para trás, ou seja, olhando os antepassados, mas com um olho no futuro, na nossa realidade judaica. Essa pergunta me recorda a conclusão do filme de Frédéric Brenner sobre os marranos de Belmonte. Frédéric Brenner pergunta a Dona Emília o que ela pensa da evolução do grupo marrano de Belmonte com agora uma sinagoga oficial e o retorno então ao judaísmo normativo. Então, Dona Emília responde, bem, essa religião da sinagoga, toda essa maneira nova de praticar, isso acho que é muito bom para meus filhos. Mas, para mim, não é o que meus pais me ensinaram. E a mim me parece que nessa conclusão de Dona Emília aparece como uma saudade, a saudade da religiosidade marrana, religiosidade marrana que fundamentalmente é uma prática clandestina, segreda,
o valor supremo da religiosidade marana é o segredo. E, com o retorno oficial ao judaísmo, que é inevitável, se perde essa dimensão segreda, que é uma parte fundamental do maranismo. No começo eu dizia, nada, Luciana, não. A religião da gente não é essa católica mesmo. Eu acho que tá... Aí ele dizia, não mãe, mas de onde vem essas coisas que a senhora diz pra gente? Aí começava a mostrar, né? Disse, não, deve ter alguma coisa aqui, eu vou procurar, vou pesquisar. Porque assim, ó, essas coisas, tudo que a senhora fala, que não pode, que faz mal, e a gente não sabe por quê, de onde vem isso? E a senhora achava que era da religião católica, né? Aí eu digo, você é quem sabe. E depois ele começou a me explicar e eu fui entendendo. Eu digo, é mesmo. Eu até falo para os outros meus filhos. Isso, querido. Mas a senhora continua católica? Eu continuo, né, na minha religião ainda. Eu acho que o judaísmo ele tem um dever com os marranos. Eu, pessoalmente, aprendi muito com os marranos, não como historiador. Aprendi muito como rabino. Eu tive muitas aulas de fé judaica com os marranos de Belo Monte, falando sério. Porque a fé deles é fantástica. Eles têm uma convicção assim, daquele jeito de antigamente. Antes que o judaísmo se politizou, antes que o judaísmo se decepcionou de si mesmo, antes que ele entrou na crise que ele está hoje em dia. Aquele judaísmo simples, sabe? Eu e Deus, ponto final. E o judaísmo também na imagem deles era uma coisa só, que hoje em dia é difícil vender essa imagem, porque a gente está tendo uma desestruturação do judaísmo, mesmo dentro da ortodoxia tem vários grupos que brigam entre eles, não sei o que, não sei o que. Tem muita coisa maravilhosa, mas tem muita coisa que preocupa mesmo, que são tendências preocupantes, mesmo em Israel. E nosso é um dever, como religiosamente a gente acha, que na época da Geulah, na época do fim, assim, quando vai chegar o Mashiach, os judeus perdidos vão se reunir. E a gente acredita, rabinos como eu acreditam, que isso faz parte dessa reunião do povo judeu. Que os judeus dispersos, os judeus que sacrificaram sua vida, se escondendo, fazendo de conta que não eram, que se eram, que não sei o que, todos esses judeus perdidos pelos 4 cantos do mundo, o profeta diz que eles vão voltar. E a gente acredita que eles estão voltando. E você é um deles, eu acredito. Mas tem que fazer as coisas certas. E tem que ter ajuda aí, se Deus quiser, vai dar certo. Eu acredito, porque sou uma pessoa religiosa. Eu também acredito. Mas é complicadíssimo, muito complicado. עוד בלבב פנימה נפש יהודי הומיה ולפתי מזרח קדימה עין לציון סופי
por ti, que yo